Maravilha. Então, seguindo vocês estão vendo a minha tela aí, né? Seguindo a dinâmica que a gente veio fazendo nos encontros anteriores, podem ficar à vontade para abrir o microfone ao longo do nosso papo, né? A ideia foi fazer uma exposição, conforme a gente combinou, do conteúdo do capítulo, né? O nosso roteiro hoje, eles vão ter essas paradas, né? O nosso itinerário vai começar no ermo, depois a gente vai falar um pouco de idolatria, né? Ídolos, como que essa manifestação acontece no coração do ser humano, né? Uma leitura a partir do fato do ser humano ser um adorador. A gente viu no encontro passado, no capítulo anterior, que Deus ele se derrama constantemente na direção do homem. E o homem, como é a imagem de Deus, ele foi feito, ele é portador dessa imagem, ele foi feito para se derramar de volta para Deus. E assim participar da dinâmica trinitária, né, em Jesus Cristo. E a gente vai ver então que quando o pecado ocorreu, a desobediência ocorreu, que está relatado em Gênesis 3, a gente tem uma ruptura. E essa ruptura faz com que o coração do ser humano aponte para outras direções. É basicamente disso que vai tratar aí o capítulo 2, o ídolos. Depois a gente vai aumentando, expandindo um pouco o conceito, falando da idolatria e entretenimento. Depois o preço da idolatria, idolatria religiosa. E por último a canção de Israel, que na verdade é o apontamento para o encontro daqui a 2 semanas. Tá? Então eu queria começar lembrando, e aí quem vai nos ajudar nisso é o próprio Mike Cosper, lá na página 33 do livro, o finalzinho do capítulo 1, ele vai nos lembrar de qual é a implicação, na verdade, né, do pecado, da desobediência. E ele vai dizer assim pra gente: Adão e Eva eram parte do testemunho perpétuo da criação do valor, bondade, glória, esplendor e a beleza, a criação do valor do trabalho manual de Deus. Assim que eles pecaram, eles traíram esse testemunho, escolhendo exaltar e servir a sua própria glória. Eles então enfrentaram as consequências. Presta atenção nessa expressão: consequências de atribuir valor último a si mesmos, e foram expulsos do conforto exuberante do jardim e mandados para o solo rochoso do ermo. Então o que o Cosper está nos lembrando aqui é que, como portadores da imagem de Deus, ali no Éden, Adão e Eva eles foram feitos, né, como parte do testemunho da glória, da bondade, do esplendor e da beleza de Deus. Eles tinham a seu alcance, e tendo a responsabilidade de cuidar e cultivar, conforme a gente tem os mandatos ali no início de Gênesis 2, ele tinha que cultivar esse jardim e ser o testemunho diante de toda a criação da beleza, da bondade, da glória e do esplendor de Deus. Só que, na verdade, o que o pecado representa, ele representa que o homem deixou de atribuir ao Senhor, a Deus, o valor máximo e passou a atribuir o valor último a si mesmos. Ou seja, a escolha, a decisão do bem e do mal passou a ser do próprio homem. E ele continua, ainda agora apontando para a graça de Deus, percebe? O pecado requer morte. E o sangue derramado no jardim, o pecado requer morte e sangue derramado no jardim. Mas não o sangue de Adão e Eva. O próprio Deus tira a vida de um substituto e cobre os corpos nus dos nossos bisavós em roupas que escondem a sua vergonha. A adoração corrompida que eles compartilham com a serpente deixa-os nus e humilhados. Mas antes de enviá-los ao mundo estéril, Deus faz um sacrifício e uma vestimenta para eles. Esse é um antegosto da adoração restaurada, com Adão e Eva novamente fazendo parte da obra de Deus, quando ele faz uma reivindicação de sangue e os marca como seus. Então o Cosper vai nos lembrar, e é um ponto muito importante da gente ter em mente, que apesar da expulsão, e era inevitável em função da queda, Deus se mostra gracioso com o homem. Deus, ele faz o primeiro sacrifício, ele busca um substituto e cobre a nudez e a humilhação do homem.
Isso é uma antecipação, isso aponta para um Deus que ele sim é santo, ele é justo, mas ele também é gracioso e bondoso. Então, a partir disso, o que é o grande problema que a gente vai enfrentar agora estando no ermo? Os nossos pais pecaram, foram encaminhados para o ermo, e qual que é o grande paradoxo que a gente tem que parar e pensar um pouco? O paradoxo é o seguinte: o homem, ele segue carregando a imagem de Deus. Lembra, a imagem de Deus não é de um Deus autoritário, isso é um ponto importante, é a imagem de um Deus trinitário. Então é a imagem de um Deus que reconhece o valor em si próprio, que ama a si próprio. Mas apesar de carregar a imagem de Deus em todas as suas relações, esse homem segue atribuindo o valor último a si mesmo, submetendo uns aos outros e o restante da criação a esse conflito. O que a gente tem no ermo, gente, é um conflito entre um homem portador da imagem que aponta para Deus, só que com o seu coração desviado da verdade de Deus, desviado do vínculo com Deus, ele busca apontar, atribuir o valor último, ou seja, o norte para o qual ele vai se relacionar com a criação e naturalmente consigo e com o próximo. Ele aponta tudo isso para si mesmo, para sua própria vontade, para o seu próprio coração, sujeitando tudo ao seu redor. Esse é o grande paradoxo, esse é o grande problema. Essa é a grande dificuldade, porque assim, uma coisa que a queda não fez, a queda não alterou a estrutura da realidade, a queda alterou a direção da realidade. Quem vai nos lembrar isso de novo, no último encontro esteve com a gente, e eu queria trazer ele de novo para isso, é o Harold Best. O que o Harold Best vai nos lembrar? Que nesse exato momento, e enquanto durar esse mundo, todos os habitantes dele estão curvando-se e servindo alguma coisa ou alguém, um artefato, uma pessoa, uma instituição, uma ideia, um espírito ou até mesmo Deus através de Cristo. Vocês lembram no capítulo anterior, o Deus é um Deus que ele se derrama continuamente, e essa imagem do se derramar continuamente, ela é estrutural no coração do ser humano. O que aconteceu com a queda não foi interromper esse fluxo de entrega. A queda não interrompeu o fluxo de adoração. A queda redirecionou esse fluxo de adoração para outros alvos, outros destinos que não Deus. O Cosper vai falar um pouquinho para a gente a respeito desse ponto. Presta atenção, está lá na página 35. Aí sim a gente entra no próprio capítulo 2. Tá? Isso é parte da nossa herança como portadores intrínsecos da imagem de Deus. Olha essa imagem que ele pinta para a gente agora. Nossas vidas têm o propósito de inspirar, inalar o sopro de Deus, a glória da sua presença, o esplendor e a beleza de sua criação, e de expirar ou exalar um eco de admiração, um amém. Isso tudo deveria ser uma única canção, cantada em harmonia com os batimentos cardíacos diários da criação. Mas sobre a dor ofuscante da maldição, a canção é quebrada, e milhares de outras canções começam a soar pelo ermo. Olha essa imagem, a nossa vida com o propósito de inalar, inspirar o sopro de Deus, a glória da sua presença, o esplendor, a beleza da sua criação. Todo mundo aqui tem a consciência da beleza da criação de Deus e do valor que a gente pode inspirar a partir disso. E o expirar, o exalar como resposta, um eco de admiração. É nisso que consiste a imagem de Deus no ser humano. Uma relação de perceber aquilo que lhe é revelado e devolver em admiração aquilo que lhe é apresentado. Mas não é só isso. Agora, o nosso derramamento é combinado com vergonha interior e desespero. E enquanto examinamos os horizontes de fora do Éden, procuramos desamparados por uma cura para a nossa ruína no mundo selvagem que nos rodeia. A beleza que tinha o propósito de inspirar torna-se o centro de nossas esperanças.
Que ponto importante para a gente refletir. Parar e observar ao nosso redor um pouco do que a gente vê observando, do que a gente pode observar na própria humanidade, na própria relação entre as pessoas. Percebe que as relações marcadas de, no final das contas, lá em última análise, de vergonha, de desespero, elas são relações que elas vão se degradando. E ainda que a gente consiga, como seres caídos no ermo, observar a beleza de Deus, como nossos corações não estão ligados a Deus, a gente vai atribuir a essa beleza o centro da nossa esperança. A gente vai atribuir esperança a coisas que não são inerentemente ruins, mas não são aquelas coisas sobre as quais a nossa esperança tem que estar depositada. A nossa esperança última é Deus. E aqui tem um ponto, uma palavra muito importante, que eu queria abrir um parêntese, porque lá na frente, nos próximos capítulos, para a gente vai ser bastante importante, gente. É o conceito de beleza. Por que o conceito de beleza aqui no ermo é tão importante? Porque a beleza, e aí a gente vai recuperar um pouco, com todo o cuidado, recuperar um pouco do trabalho filosófico da época clássica da Grécia, e aí recuperar, principalmente em Platão, esse conceito do verdadeiro, do bom e do belo. Ou seja, é um conceito que para os gregos representava a beleza, era mais do que uma coisa subjetiva, era mais do que uma questão de opinião. A beleza, ela estava arraigada na bondade, que por sua vez estava arraigada na verdade. A virtude estava atribuída a essa tríade: o verdadeiro, o bom e o belo. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não buscar fazer uma síntese rasa entre filosofia grega e cristianismo. Isso ao longo da história nunca dá certo, mas tem alguns ecos de verdade nessa afirmação dos gregos, né? E quem eu trouxe para nos ajudar a entender um pouco isso, esse recorte, é o Steve Turley, que é um escritor americano, pastor, e que ele fala nesse livrinho. Esse livrinho é pequeno, 59 páginas, da editora Trinitas, a respeito da beleza redimida e da importância que nós temos de recuperar o conceito da beleza como um canal de admiração. Olha o que ele vai dizer lá na página, entre as páginas 11 e 15, na verdade, desse livrinho. Por que a beleza é importante? Ele vai dizer o seguinte: é crucial notar que a beleza é um tipo de física no mundo clássico. Quando ele está se referindo ao mundo clássico, sim, essa época clássica que eu comentei da filosofia grega, principalmente situada ali de Platão para cá. Ou seja, mediante a beleza, nós somos tragados para o verdadeiro e o bom. A fonte divina da vida pelo despertar de nossos desejos. A beleza desperta um desejo de entregar-se ao objeto da atração. Mas a falsa beleza desperta um desejo de controlar e dominar o objeto que atrai. Ora, o que ele está falando aqui, ele está fazendo um paralelo entre o que é a beleza verdadeira e a falsa beleza. Mais ou menos assim. Um exemplo que ele trabalha também dentro desse mesmo livro. O sexo, ele é bom, ele é belo. Dentro do contexto do casamento, ele é verdadeiramente bom e belo. Fora do contexto do casamento, ele é lascívia, entende? A diferença de uma coisa e de outra. E assim como a gente pode fazer análise com o sexo, a gente pode pode analisar outros componentes, outros elementos da realidade. Aquilo que o Turley vai falar é que essa tríade, beleza, bom e verdadeiro, é uma tríade muito importante da gente observar no ermo. Percebe? E a beleza, ela tem essa capacidade de atrair o nosso coração. Por isso que isso é um conceito importante desse parêntese, porque a gente vai recuperar nos próximos capítulos a necessidade de, enquanto cristãos, nós reconhecermos e buscarmos a beleza que provém da bondade de Deus e da verdade de Deus na sua palavra.
Esse é um caminho, e nesse aspecto, culto e liturgia tem um papel importantíssimo de trazer de volta a relação com a beleza de Deus, a relação com a bondade, a relação com a verdade. Mas não é só o Turley que vai falar sobre isso nessa noite. Eu trouxe também o Hans Urs von Balthasar, que é um teólogo suíço, contemporâneo de Karl Barth, que vai dizer o seguinte, nessa obra Seeing the Form, ele vai dizer, diante do belo, não realmente diante, mas dentro do belo, a pessoa toda treme. Ela não apenas acha o belo comovente, de fato, ela experimenta a si mesma sendo movida e possuída por ele. Eu achei interessante trazer essa citação porque ele está reiterando aqui, olha o título do livro, The Glory of the Lord. Ele está reiterando aqui a importância de nós reconhecermos, identificarmos e buscarmos identificar a beleza de Deus no ermo. Buscarmos identificar a beleza da revelação da sua palavra, a beleza da obra completa e suficiente de Jesus Cristo. Isso propõe, gente, que a gente não somente tenha uma relação utilitária com a palavra de Deus, simplesmente leia a Bíblia para buscar uma orientação, para buscar uma resolução de um problema verdadeiro, real. A Bíblia tem soluções para nós, né? Mas nós temos que tomar cuidado, porque se nós simplesmente nos aproximamos da Bíblia como um instrumento para algo, nós perdemos de vista um caráter que a Escritura tem, que é de apresentar a beleza do nosso Deus, a beleza da Trindade, a beleza da obra de redenção de Jesus Cristo. Essa beleza é a beleza que vai nos atrair, percebe? Que vai nos chamar a atenção para aquilo que é profundamente verdadeiro e profundamente bom. Concluindo esse parêntese, eu queria trazer aqui também alguém que escreveu muito sobre isso, mas especialmente nesse livro, A Natureza da Virtude Verdadeira, percebe? A virtude verdadeira, Jonathan Edwards. Ele vai dizer assim: pois como Deus é infinitamente o maior dos seres, a ele é permitido ser infinitamente o mais belo e excelente. E toda a beleza encontrada na totalidade da criação nada é senão reflexo dos raios difusos do ser que conta com a plenitude infinita de fulgor e glória. Ele é o fundamento e a fonte de todo ser e de toda beleza. Muito mais do que o sol é a fonte e sumária compreensão de toda a luz e claridade do dia. Eu gosto muito do paralelo que Edwards faz aqui. Ou seja, assim como o sol é a fonte da luz do dia e do calor do dia, Deus é a fonte verdadeira da beleza. Isso é importante, porque no ermo a gente vai, né? Lembra do paradoxo que a gente comentou agora há pouco, né? À medida que o homem vai caminhando no ermo, assim como nós temos um paradoxo, que é ele carrega a imagem de Deus, mas quer apontar para si mesmo, nós temos uma dinâmica do ermo, que é a atribuição, a busca do verdadeiro, do bom e do belo, ora em Deus, ora na criação. Então, essa dinâmica, ela fala muito do nosso próprio coração. Em Cristo Jesus, nós somos capacitados a encontrar em Deus e no Deus verdadeiro a bondade e a beleza que lhes são peculiares. Agora, fora de Cristo, o coração do ser humano está fadado a buscar na criação o que é verdadeiro, o que é bom e o que é belo. E essa relação, para nós, ela é muito importante. Por que é importante? Porque essa relação é a relação que cria a idolatria. Esse é o cenário do ermo onde a idolatria surge. O que é idolatria? Idolatria é quando a gente procura esperança no ermo. A gente procura esperança na criação,
buscando beleza, buscando verdade, buscando bondade em coisas que não foram feitas para isso. Passando para o nosso segundo ponto: ídolos procurando esperança no ermo. E aqui, assim como o Cosper faz, a gente tem a referência de Isaías 44, dos versos 13 aos versos 20. Aqui o profeta ele vai comentar a respeito daqueles que criam, fazem deuses com suas próprias mãos, ok? Ele cita aqui um artífice, um carpinteiro, e ele corta os cedros, faz toda a preparação, esculpe a imagem, e depois que ele esculpe a imagem, ele se ajoelha diante dela. É esse o contexto desse trecho de Isaías. Eu vou ler o último verso e depois a gente parte para o próximo slide. Do resto, ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Olha o que o profeta vai nos dizer: nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não podem entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei, e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é uma mentira isso que tenho em minha mão? Percebe o cenário duro e triste que o profeta nos relata. Homens que se prostram diante de suas próprias criações. Homens que se prostram diante de objetos inanimados. E por quê? Continuando o nosso raciocínio, a idolatria, ela se manifesta com base na dinâmica de atribuição de valor do ermo. Toda a dinâmica da idolatria é a respeito de atribuição de valor. Os nossos corações, diante de um ídolo, atribuem a esse ídolo um valor, uma esperança última, que na verdade corresponde a um eco que está dentro de nós, que procura Deus. Tanto é que Deus, na sua lei, os primeiro e segundo mandamentos da sua lei, dada a seu povo, eles apontam exatamente para a direção do amor. O primeiro e o segundo mandamento apontam para que o nosso coração ame Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O primeiro e o segundo mandamento, eles correspondem a uma reorientação dos nossos afetos, do nosso coração, do centro da nossa vontade. Que isso é possível, nós sabemos, mediante graça, por obra do Espírito Santo nos regenerando. Então essa é a dinâmica da idolatria que nós vemos no ermo. Isso explica muitas das cenas que nós vemos hoje em dia, né? E o Cosper vai continuar nos dizendo o seguinte: por causa de nosso derramamento constante, lembra que a gente falou que isso não alterou a nossa estrutura? Por causa de nosso derramamento constante, nós estamos transbordando louvor dia e noite, testificando constantemente da bondade e do valor de alguma coisa, de algo. Fora do Éden, fora da participação da vida de Deus, esse derramamento é idolatria. Nós adoramos o eu, nós adoramos o dinheiro, adoramos o poder e sexo, nós adoramos nossos cônjuges e filhos, nós adoramos fantasias e mitos. A adoração não é somente algo feito conscientemente em canções, orações e disciplinas espirituais. Assim como o trabalho de Adão no jardim
celebrava e salientava a glória do Criador, o seu trabalho no ermo é um derramamento em direção às esperanças últimas. E da mesma forma o são o seu e o meu trabalho. Ou seja, o modo como vivemos revela nossos ídolos. E esse é um ponto importante para a gente pensar, não? A forma como nós nos derramamos em nossas prioridades, a forma como nós nos derramamos nos nossos esforços, diz muito a respeito de quem são os nossos ídolos. No final, todo o trabalho é um derramamento contínuo que tem a expectativa de uma esperança última, mas que não pode chegar ainda na esperança última. Nós não podemos alterar a realidade no qual nós estamos inseridos. Então, a gente pode pensar e refletir um pouco a respeito disso, não? O modo como vivemos revela nossos ídolos. E o Cosper vai continuar. Lá na página 37. Já estamos no capítulo 2. Nós trabalhamos como escravos em nossos empregos. Buscamos afirmação em conquistas, status e dinheiro. Definhamos dia e noite por amor, pensando que a pessoa certa iria, como diz o clichê, nos completar. Nós somos obcecados por nossos filhos, pensando que o sucesso do futuro deles nos dará a validação pela qual esperamos. Gente, como isso é comum! Como é comum observarmos muitas vezes pais que lançam as suas expectativas de validação, de que fizeram um bom trabalho, no sucesso do futuro dos filhos. E isso é algo que a gente precisa, como pais, sondar o nosso próprio coração, para saber se as nossas expectativas estão de fato sendo apontadas para Deus, ou se nós estamos alimentando uma idolatria doméstica dentro da nossa própria casa. Como portador da imagem de Deus e sendo feito para um derramamento contínuo em direção a últimas esperanças, toda a ação humana provém de um motivo base religioso do coração. Aqui nós chegamos a um ponto que, do nosso encontro de hoje, para mim é um dos mais importantes, é o ponto central, que é assim: diante do que a gente viu até agora, nós vimos um homem portador de uma imagem de um Deus relacional, que foi feito para se relacionar com esse Deus. Nós vimos que a queda afetou essa conexão, né, e o homem foi lançado no ermo. E nós vimos que o derramar desse homem, buscando o verdadeiro, o belo e o bom, ele é uma atribuição de valor entre a criação e Deus. O que está por trás disso é o fato de que o coração do homem, ele, sendo religioso, ou seja, sendo construído para ter uma relação com Deus, ele nos move, ele nos movimenta com base em motivos que eles são religiosos. Mesmo os ateus, mesmo aqueles que são extremamente seculares, mesmo esses, o coração do ser humano, ele se movimenta com base num motivo religioso. Tudo diz respeito à forma como nós nos relacionamos com a realidade, gente, com nossa casa, com nossa família, com nossos bens, com nossa carreira, com a igreja, com o nosso ministério, com nossa vocação, com o nosso dinheiro, com o nosso próprio corpo. Tudo isso tem um fundamento religioso no final, porque nós não podemos deixar de ser religiosos, porque fomos feitos à imagem de um Deus relacional. E fomos feitos então carregando essa imagem. E carregando essa imagem nós não podemos nos isentar dela. Essa imagem requer relação. E essa relação com Deus, que é o ponto religioso aqui, a que eu estou me referindo, essa relação com Deus, ela nos move. E aqui, passando muito rápido, porque
porque a gente não tem tempo para entrar muito no detalhe, mas eu achei importante pontuar que, para que eu e você estejamos conscientes na nossa reflexão, de que todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas têm um motivo base, que eu estou chamando de motivo base, religioso para suas atitudes. Todas as pessoas, eu e você temos. A questão é, qual é o motivo base? Para que Deus ou para que ídolo esse motivo está apontando? Aqui eu vou citar muito rapidamente Hermann Dover, que é um filósofo cristão que contribuiu muito para essa análise, né? Tem uma obra vasta, ele não é um autor fácil de ler ou de entender, mas eu vou passar aqui o conceito muito rápido. Ele, analisando a história ocidental, ele chegou à conclusão que existem 4 motivos bases, né, religiosos. Um motivo que ele chama de matéria-forma, que é a raiz de toda a filosofia grega e com o Império Romano. E esses motivos bases, eles são sempre dualistas. Eles estão sempre entre 2 polos. Depois tem um motivo base que vem mais para a época medieval, escolástico, ainda representando um dualismo entre natureza e graça. A gente encontra aqui Tomás de Aquino, por exemplo, buscando uma síntese com o platonismo. A gente tem a natureza e liberdade, e aqui natureza e liberdade é a base dentro da filosofia iluminista, onde você tem o humanismo, o homem no centro, o homem é autônomo, o homem é livre para analisar a natureza, para dominá-la. Esses 3 são motivos base que vem trazendo a sociedade, né, a humanidade ao longo dos séculos. E aí chega no motivo base que eu quero me atentar, que é o motivo base cristão, que assim, nós, em lugar de conhecermos o polo A e o polo B, nós como cristãos, nós entendemos a narrativa, criação, queda e redenção, e à luz dessa narrativa nós interpretamos a realidade ao nosso redor. Isso nos permite fugir do dualismo, fugir, por exemplo, da ideia de que um pedaço do mundo não pertence a Deus, porque nós não conseguimos, com o dualismo, explicar um Deus soberano e a existência do mal, por exemplo. Entende? Então, a narrativa criação, queda e redenção, que é a base do nosso estudo, do nosso livro, na verdade, o Ritmos da Graça, ele é todo desenvolvendo essa narrativa, por isso eu achei oportuno só vincular essa narrativa à sua origem filosófica, explicando o mundo como criação, queda e redenção, uma criação boa, completamente boa, a queda, e apesar da queda nós vimos que Deus graciosamente cobre Adão e Eva, expulsa do jardim, mas não os abandona. Deus então, e a gente vai ver isso a partir do próximo capítulo, estabelece um caminho de relação com Israel como seu povo, ok? Vamos avançando, a gente tem ainda... Entendemos o conceito de idolatria à luz do que o Cosper comenta no livro, é um ponto bastante importante. Entretenimento, então, e idolatria. Vamos olhar como isso se comporta. O Cosper vai lá na página 38 dizer assim: nós adoramos quando compramos a mentira de que eles aqui são os famosos, né, os ídolos, né, aqueles que são muito conhecidos, né, vamos colocar assim, aqueles que participam da indústria do entretenimento. Nós adoramos quando compramos a mentira de que eles têm tudo: dinheiro, status e felicidade. E nossos corações se incham de desejo quando vemos seus corpos de massinha e seu luxo cintilante. Salvem-nos, nós pensamos, imaginando que se tivéssemos o que eles têm, seríamos felizes. Nós adoramos quando sentimos a dor dos seus divórcios e vícios em droga, chorando por ver o templo dos nossos ídolos num estado tão triste e confuso.
O ponto aqui é a relação dos nossos corações com aquilo que os ídolos podem representar. E ídolos, via de regra, eles não entregam o que eles prometem. Ídolos, eles não têm a capacidade, como nós vimos o profeta Isaías escrever. Os ídolos, eles não têm a capacidade de cumprir o que prometem. Eles apenas produzem desilusão. Então a gente vê que essa idolatria, esse motivo religioso no coração do homem, faz com que a relação do homem com o entretenimento, com a mídia, ela produza vários ídolos que estão aí povoando as nossas timelines, povoando o conteúdo que a gente consome em rede social, em plataformas de streaming e por aí vai. Ok? Avançando um pouco, o preço da idolatria. Até aqui, gente, alguma dúvida, algum ponto, algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? A gente está seguindo para a reta final. Se não, a gente segue e no final, quando a gente for fazer o nosso bate-papo, as nossas perguntas, a gente consolida tudo ali. Ok? Por aqui tranquilo, pai. Então tá bom. Alto preço da idolatria, vamos lá. Cosper vai nos dizer o seguinte: a maioria desses deuses, né, eles são monstros inconstantes, exigindo um risco cada vez maior, uma devoção cada vez maior, calos cada vez maiores nos seus olhos, corações e consciências, à medida que se tem progresso em sua religião. Os adoradores também são transformados por seu culto. Como Isaías diz, eles não podem ver e eles não entendem. Eles tornam-se portadores da imagem dos seus deuses, distorcidos e corrompidos em algo menor do que a glória para que foram criados. E aqui a gente percebe, com um pano de fundo, aquele paradoxo na cabeça, né, que assim, portadores da imagem de Deus, mas que adoram a criação, né, e são autocentrados. O que a gente vai começar a perceber é que nós nos tornamos portadores da imagem de quem nós adoramos. E é exatamente esse conflito entre a imagem de um ídolo que é muito menor do que a imagem de Deus que está dentro de nós. É exatamente a partir desse conflito que surgem muitas das enfermidades que nós enfrentamos emocionalmente, a nível social. Muito do colapso que nós enfrentamos muitas vezes nas relações vem exatamente daí, porque esse conflito é um conflito que não permite segurança, ele não oferece segurança. E é esse o ponto. O coração do ser humano, gente, não foi feito para se satisfazer em outro Deus. O coração do ser humano, buscando satisfação em ídolos, sempre estará insatisfeito. Você pegar a imagem de Deus, e fomos feitos com essa imagem, e faz refletir a glória de Deus, e nos corromper, nos distorcer para algo menor. Ele continua. Olha só, como resultado do Éden, a humanidade está sobrecarregada com um profundo senso de debilidade e vulnerabilidade. E todos os nossos entretenimentos e vícios oferecem a promessa de salvação. Assim, nossa adoração derrama-se procurando seu verdadeiro lar, esperando que, à medida que devotamos nossas vidas a uma causa ou a um ideal, não ao status ou a beleza, nós encontraremos uma cura para o vazio que ressoa cavernosamente dentro de nós. Olha só que coisa. Percebe que o nosso derramar contínuo na direção de algo que não é Deus vai reforçar, vai expor a nossa vulnerabilidade, a nossa debilidade. E a gente lança a esperança de redenção
numa carreira, esperança de redenção numa causa, esperança de redenção numa ideologia, num ideal, ao status, à beleza. No ermo, essa é a luta dos nossos corações. Percebe, gente, o quão importante é a gente compreender isso como cristãos e, entendendo isso, entender o seguinte: caramba, o nosso culto a Deus, ele tem um poder formativo de nos blindar, de nos reforçar na relação com Deus, para reconhecer sua beleza, sua bondade, sua verdade na sua palavra. É nesse contexto que o culto para nós, ele é formativo. Ele nos protege de alimentarmos relações com ídolos que só vão nos distorcer, só vão nos corromper. Finalizando, uma vez no ermo, não estamos mais no Éden, o homem foi lançado no ermo. Nós precisamos de uma mediação, ou seja, precisamos de um mediador, de alguém que ligue o ermo e que nos conecte com a divindade, com o transcendente. Por quê? Porque é que cada um dos seres humanos que existem na face da Terra tem a necessidade de conexão com o transcendente. Porque foi de lá que nós viemos. O ser humano foi criado como imagem de Deus, numa relação perfeita com Deus. Nós sentimos falta, enquanto seres humanos, de algo que os nossos pais, os nossos bisavós, como a expressão que o Cosper usou aqui, tinham no Éden. Cada ídolo requer uma mediação e uma oferta peculiar. Não se engane, não podemos nos enganar. Cada ídolo, ele vai requerer um determinado procedimento, uma determinada entrega, uma determinada mediação, uma forma de você se acoplar a ele, que vai te exigir esforço, e ele vai exigir uma oferta que é muito peculiar. Pode ser que essa oferta seja o seu tempo, seja o seu dinheiro, seja a tua noite de sono, seja o teu futuro, seja a tua saúde. E toda mediação, ela nos transforma e nos molda. Por isso que nós nos tornamos a imagem dos nossos ídolos. Enquanto que a boa nova do Evangelho, através de uma comunidade cristã saudável, a boa nova do Evangelho, ela vai nos restaurando a imagem de Deus de dia em dia, para que a sua luz brilhe e irradie nos nossos corações. Amém? Para que nós sejamos portadores dessa imagem. Concluindo, somente Jesus Cristo é o mediador que nos conecta ao Deus Trino nas Escrituras. Estamos no ermo. Não existe outro mediador, somente Cristo. Somente Ele é o mediador, a imagem perfeita de Deus, a exata expressão do seu ser. Ele pode nos conectar ao Deus Trino através da palavra dele. Amém? E somente o Deus Trino oferta de si mesmo para restabelecer a sua conexão com a humanidade. Nenhum ídolo vai oferecer de si mesmo de antemão. O ídolo, ele vai requerer. O ídolo, ele vai exigir a oferta, te apresentar uma condição, que é a condição de mediação, e ele vai te exigir uma oferta. Agora Deus, o Deus Trino, o Deus das Escrituras, ele ofertou de si mesmo para restabelecer a conexão com a humanidade. Ok? E aqui a gente vai finalizando para a idolatria religiosa. E aqui a idolatria religiosa, a gente vai também lançar mão de um texto bíblico, nós não vamos ler ele todo, só vou pontuar alguns itens, que está lá em Gênesis 4, dos versos 1 a 8, que relata a história de Caim e Abel, que acredito que todo mundo já conhece. E o que é que essa história, quais são os pontos importantes dessa história para a gente refletir aqui na idolatria religiosa? Percebe? Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Qual foi a diferença de uma oferta e da outra? Primeiro, Abel reconhece o senhorio de Deus sobre a criação,
ofertando as primícias, ofertando o que era melhor. Ele ofertou o que ele tinha de melhor. Caim faz uma oferta e espera que Deus a retribua com aceitação. O texto ele não é explícito, mas a diferença na descrição da oferta de Abel para a oferta de Caim nos mostra, é a forma como está escrito no original, nos mostra que ele fez uma oferta para cumprir um requerimento tão somente. E aí a gente tem que a primeira disputa sobre adoração na história, ela vai resultar em um assassinato a sangue frio. Né? A gente percebe isso lá nesse trecho aqui do início do capítulo 4 de Gênesis. Bom, Deus envia Caim para o exílio e o destina a vagar pelo ermo. Interessante. Olha o que o Cosper vai nos destacar aqui. Mais uma vez nós vemos a graça de Deus. Ao invés de executar Caim por seu crime, Deus poupa sua vida. Embora ele o mande para o exílio, ele o destine a vagar no ermo, ele também o marca, assim como marcou Adão e Eva, com suas coberturas de pele de animais. O ponto aqui é que da mesma forma como Deus foi gracioso ao expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, Deus também age de misericórdia com Caim. Por quê? O exílio de Caim é tanto uma marca de vergonha, expondo-o como um assassino e vilão, quanto uma marca de graça, com Deus dizendo: olha, ele pertence a mim, eu vou protegê-lo. Deus não terminou com Caim, porque ele não terminou com nenhum de nós. Em última análise, a esperança futura de adoração não está sobre os ombros de nenhum de nós, gente. Nem depende de fazermos as coisas corretamente, mas depende do Deus que promete restaurá-la. Por isso o ponto aqui é a idolatria religiosa. A idolatria de uma religião que alimenta a ideia de que nós temos que fazer para merecer, de que com nossas obras nós vamos conquistar e garantir a adoração, a garantir a aceitação de Deus. Ele continua na página 42. A adoração no ermo derrama-se de Adão e toda a sua linhagem, de Caim e de todos nós. Nós vivemos em direção a esperanças, sonhos e desejos. E separados do Criador, queremos nos apacentar de cinzas. A gente leu isso lá. Porque estamos tão cegos e tão desesperados por algo que possa satisfazer nossos corações vazios. Nossas vidas e esforços são uma explosão constante de louvor por essa esperança ou por aquela, cada uma enraizada em um anseio de redenção. As esperanças sustentadas pelas canções do ermo falham perpetuamente em ser uma cura real. E aqui a gente finaliza com o seguinte entendimento. As canções do ermo, as canções que aqui na verdade fazem menção a esse derramar do coração do homem a ídolos. Você imagina uma terra devastada e os homens buscando: você me dá o quê? Você me dá a paz que eu preciso? Você me dá a esperança que eu preciso? Você me dá... E o homem sacrificando a esses ídolos toda a sua vida, todo o seu esforço, todo o seu ânimo, todo o seu respirar. Isso é uma realidade que só terá fim quando o Senhor Jesus voltar. Essa é uma realidade do ermo que a gente precisa estar bastante consciente, de que essas canções que são oferecidas pelos ídolos, que são ofertadas a eles, elas falham porque elas não podem nos redimir. Não há redenção fora de Jesus Cristo. O coração do ser humano não vai encontrar satisfação ou paz fora de Jesus Cristo. E aí a gente segue então para a canção de Israel, que é o tema do dia 26
né, daqui a 15 dias, ali entre as páginas 43 e 58, aqueles que tiverem o livro, ok? Bom, seguindo a dinâmica proposta agora nos últimos 15 minutos, a gente fez a leitura, não sei se alguém tem alguma anotação prévia, mas a gente vai passar agora para as discussões em cima desses pontos que a gente comentou e vai buscar fazer um resumo e as aplicações, né? Lembrando que o nosso desafio sempre é levar para a prática aquilo que a gente viu aqui, né? Então deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Eu vou parar